intervenção rápida do vereador Bruno Lessa, a correção que é legal, e vereador Bruno Lessa, como eu, não estamos questionando a correção legal da COSIP, porque o secretário tem base por uma mudança na lei para fazer o que ele fez. Mas é incoerente com o conjunto de reajustes, inclusive do próprio funcionalismo, que o governo praticou. O governo praticou o reajuste em 5,5, mas autorizou o seu secretário de Fazenda corrigir a COSIP. Em muito mais do que isso, 20%, se eu não me engano, não foi, o Bruno? Para além da COSIP, presidente Paulo Bagueira, foi corrigido, se eu não me engano, noticiado anteontem, a correção do estacionamento no Niterói rotativo, que pula de R$ 3 pela unidade, que se eu não me engano são 2 horas, R$ 3 para R$ 3,50. Isso significa, se fosse 20%, seria 3,60. É um reajuste de quase 20% autorizado no estacionamento do Niterói rotativo. Então, apesar do constrangimento no salário do funcionalismo e da população como um todo, o governo autoriza para o funcionamento com concessões precárias e autorizações precárias, entre elas do Niterói rotativo, que é uma concessão municipal, reajustes superiores. E o que me leva a pedir ao presidente que solicite a Secretaria da Mesa Diretora para matar, no primeiro momento, uma curiosidade enorme que eu comentei com Vossa Excelência no dia de ontem, quando da leitura da mensagem do orçamento. O orçamento do ano passado, Bruno, me ajuda, você que tem neurônios mais novinhos, 2.200, 2.180. É o orçamento, independentemente de superação, de expectativa da crise, esse ano 2.180, que pelo acompanhamento da execução orçamentária deve bater isso, um pouco mais, um pouco menos, 2.180. Estranho que, por mais que nós estejamos considerando que existe uma crise no ambiente, a mensagem que aponta o orçamento do ano que vem com 2.300. Significa um crescimento absolutamente pífio que demonstraria um constrangimento de natureza econômica com reflexos na peça orçamentária. Até aí nada. O que, entretanto, eu estranho é que nessa peça orçamentária, por isso eu estou pedindo à mesa que solicite a Secretaria da Mesa Diretora acelerar o envio aos gabinetes, a colocação no sistema e o envio aos gabinetes do CD com a reprodução da peça orçamentária, porque, se eu não me engano, até por notícias da imprensa, volume de recursos, de empréstimos concedidos ao município de Niterói já estariam incorporados ao orçamento de 2016, até porque alguns desembolsos já estão sendo feitos esse ano. Concretamente, o túnel começou a ser furado. E a cada medição e avanço na medição das obras do túnel, parte do empréstimo que sustenta o financiamento da Transoceânica já está sendo, mediante medição, depositado. E não está sendo mais tomado conta pelo domício, é outra pessoa que está tomando conta. Fecha o parênteses. Mas, enfim, um orçamento, presidente, não sei se eu estou sendo claro, um orçamento que está crescendo quase que marginalmente, não é marginalmente de marginal, um crescimento que não sei nem se bate o percentual da inflação projetada, mas que, no entanto, incorpora um volume de recursos que, no mínimo, é metade do orçamento da Transoceânica.
O que significa que a expectativa do governo Rodrigo de arrecadação é muito menor do que aquela que se depreendia no primeiro momento da crise econômica. Então é necessário que nós vejamos. Por quê? Porque também não é correto, do mesmo jeito que é sério se avaliar a extensão da crise em um orçamento realista, não dá também para você subestimar o orçamento e depois ter excesso de arrecadação que supere em muito as expectativas traçadas no planejamento. Então, eu não gostei muito da experiência do Rodrigo quando assume o governo e dizer que o governo anterior lhe deixou uma herança de 600, 700 milhões. E aí, quando nós fazemos análise, através da consultoria especialmente contratada, chegamos à conclusão que o rombo anunciado por Rodrigo, deixado como herança do Jorge, não chegou, sem explicação, a 124 milhões. Porque explicação teve para todo o resto, alegado como um rombo e uma herança maldita. Todos os vereadores viram isso, pelo menos tiveram a oportunidade de ver. O que eu não quero é que alguém comece agora a usar a crise, que é uma crise real, no país, no estado e no município, para depois dizer, no entanto, eu sou tão bom que no ano de 2016 eu estou tendo um excesso de arrecadação monstruoso. Porque é evidente, você projeta um orçamento que, apesar de considerar recursos de empréstimo que já estão incorporados, e você mesmo assim tem um crescimento vegetativo, passa para mim uma ideia pela via da desconfiança política. Pode não se sustentar. Passa uma ideia que é uma maquiagem para dizer, olha, eu estava diante da crise estimando um orçamento muito apertado, mas eu e o Barbeiro, porque é evidente, ele não vai dizer que é o Barbeiro, vai dizer eu e o Barbeiro fomos tão bons na administração da crise, que em vez dos 2.300, chegaremos no final de 2016. Obrigado, 2.400, 2.500. Então eu estou pedindo, e com uma longa justificativa, e eu gosto de pedir coisas ao vivo para depois não reclamar, assim como eu pedi que nós nos preparássemos para recorrer da declaração de constitucionalidade, acabamos perdendo o prazo. Então eu estou de público pedindo, por favor, dá um trabalho, certo tempo, tem que fazer todos os CDs para distribuir para os 21 gabinetes, mas que nós aceleremos nós vamos votar o orçamento lá para o final de metade de dezembro, mas que a gente possa, com esse alerta, fazer o mais rápido possível. O mais rapidamente possível distribuir. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente.